Oi, todos que vão assistir esse vídeo, essa nossa live com a Gabi Livon, essa jovem mulher, né, que nós tentamos fazer em janeiro e o Instagram boicotou a nossa live. Foi muito chato, né? Tô deixando aqui gravado para vocês que vão assistir pelo YouTube, pelo IGTV, bate-papo com amigos com Gabi Livon, uma jovem mulher e vários papéis. Nossa querida Gabi já entrou, vamos colocá-la aqui no nosso bate-papo. Pedro Faustino, que já está entrando. Aí, finalmente, Gabi, você está me Deu ouvindo bem? certo, agora acho que deu, né? Sim, agora deu. Pelo Tô amor super de Deus. contente. Agora vai. Kelly, oi Kelly. Ó, tô te mandando um beijo já, Gabi, do João Ike Biroli, que falou que não, talvez ele está trabalhando, talvez ele não consiga chegar em tempo de nos assistir, mas ele já te mandou um abraço, se ele vier no finalzinho, ele vê. Um grande admirador Querido. do seu trabalho. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está entrando. Lisli, meu amor, beijo pra você. E vamos ver Felipe, se agora Diego, vai, né? A gente tentou fazer em janeiro e agora estamos juntos sim. de novo. Amo, e foi ótimo, Gabi, porque eu tive a oportunidade de conhecer melhor o teu trabalho, né? Você criou o seu perfil novo, né? A gente conversou um pouco sobre outras questões que podem ser abordadas aqui, o teu trabalho, a tua vida. Eu acho que isso daí enriqueceu, né? Foi muito legal em função desse tempo que a gente teve para amadurecer a ideia, né? E aí, bom, a maioria das pessoas que estão entrando, acho que já te conhecem, né? Então, nós estamos fazendo aqui. Boa tarde a todos. Pedro, Obrigada, querido. Pedro. O Pedro também está no espectro, ele também é músico. Muito obrigada aí Que pela sua maravilha. presença. Ai, que coisa boa. Obrigada, obrigada mesmo por estar aqui, né? Pessoal chegando, Itas Perger 2.0, Paulo Chagas, o pessoal vai começando a entrar, né? Pessoal que não me conhece, acho que viram pelo meu perfil, que eu sou psicóloga, psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Temos aqui a 40ª entrevista. Hoje, completando, Gabi, com você, 40 entrevistas, todos os sábados, né? Aqui às 5 da tarde com esse bate-papo. Eu conheci gente maravilhosa, estou muito feliz, foi um momento que inesquecíveis, né? Cada vez que eu pego ali o meu perfilzinho, que eu vejo os vídeos do GTV, eu falo, nossa, essa live, às vezes eu assisto um pedacinho. Fico muito contente que esse projeto está de pé. E hoje, com muito orgulho, eu te trago aqui para conversar com a gente sobre muitos assuntos, né? Cantora que faz shows, já vi que você vai ter um show hoje, meu Deus do céu, vai fazer o bate-papo correndo e já vai para o show, Já vou né? passar som. Já vai passar som, trabalho como futura psicólogo, estudante de psicologia, futura colega, né? Ativista pelos espectros autistas, né? Pelos transtornos do espectro autista. E uma pessoa também muito ativa na questão contra o feminicídio. Você tem uma música que fala disso, de uma amiga que você teve uma perda muito dolorosa, né? Enfim, Gabi, olha, eu tô falando de você. Fale de si por si mesma. Bom, eu sou a cantora Gabi Levon, sou compositora também, tenho trabalhos autorais que vou lançar a partir desse ano, já lancei algumas canções. Sou estudante de psicologia, diagnóstico tardio de autista, né, que é o autista leve, e mãe de uma criança também TEA e de outra criança que até então não está enquadrada dentro do transtorno do espectro autista, né? E é isso, Ana. Realmente são vários papéis. Foi muito difícil para mim, assim, me enquadrar dentro de tantas mudanças que a minha vida teve desde quando eu engravidei, né? E só que isso fez com que eu pudesse amadurecer e ter um entendimento melhor da sociedade, porque eu tinha uma percepção ainda menor do que eu tenho hoje, né? De muitas coisas dinâmicas da sociedade. Eu acho que a maternidade traz pra gente
para todo mundo, né? Mas para mim em especial trouxe muito assim essa perspectiva um pouco mais ampla de como me relacionar com as instituições, me relacionar com o outro, mas como mãe, né? Com o objetivo de ser a proteção, o objetivo de estar à frente. Então isso foi doloroso para mim, fez eu sair de uma zona de conforto aí, né? Porque eu não tinha planejado ser mãe na idade que eu fui. Mas como todo desafio, toda dor, vem os aprendizados, né? Então eu consegui compreender melhor como é que funcionava, né? Essas questões, porque até então eu não compreendia mesmo, não tenho vergonha de dizer isso. Minha compreensão era muito menor do que é hoje. Então, na questão da maternidade, eu acredito que me ajudou muito a desenvolver esse olhar social, né? Que era uma dificuldade, ainda é uma dificuldade muito grande para mim, mas eu atribuo aí a maternidade foi algo que foi o seguinte, ou vai ou vai, não de não dar certo. E aí, a partir disso, eu passei a conhecer muitas coisas, né? Passei a ter o diagnóstico do Raul, de ansiedade, crise de pânico, crise sensorial. Hoje eu posso dar nome. Antes eu não é eterna, nossa, por que eu sou assim? Por que isso acontece comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que as pessoas não passam por isso? Por que só eu passo por isso? Então o peso era muito maior. Eu acho que o diagnóstico, mesmo na vida adulta, foi uma. Oi, Gabi. Nós estamos tendo aí uma dificuldade no som, tá cortando um pouco. Mas sabe o que que eu ia te pedir também, quando você toma a sua aguinha? Para você afastar um pouco da câmera, que esse rosto lindo, maravilhoso, não está aparecendo direito para nós. Ai, agora tá linda. Ó, estamos entrando aqui, Mané, nosso grande amigo, que já também fez parte. Aí, agora tá melhor. Nós estamos com um delay no som, mas como é você que vai falar mais, então eu acredito que não tenha tanto problema. Às vezes pode acontecer de ter uma interrupção, aí eu entro avisando, e gostaria que o pessoal desse retorno aí, se está todo mundo escutando, como que vocês estão, tá bom? Pessoal, não deu tempo, eu vi que entrou mais gente. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem muito essa live, que depois também vai ficar para vocês compartilharem, né? Disparem aí no aviãozinho para muita gente que precisa, né? A Gabi vai dar testemunho de toda uma história de vida, apesar de tão jovem, tantas coisas que ela luta, tantas coisas que ela já viveu. Então vamos aí, vamos divulgar, vamos prestando atenção no que ela está falando, que vai ser muito rico. Obrigada, Mané, pelo feedback. Então tá ótimo. Ele disse que está escutando bem, que está bem. Gabi, por onde você se preparou para começar a falar? O que, que você quer começar a falar desse preâmbulo, dessa introdução que você fez? Está com um pouco de atraso. Eu acho que o sinal da internet está com um pouco de atraso. Não, eu não estou te ouvindo. Não. É, eu também percebi, Pedro. Gabi, você tá perto do seu roteador? Tá tudo certinho aí, tá, né? Porque eu não sei. Vocês estão tendo dificuldade para ver a mim e a Gabi ou só o sinal de uma das duas? Vamos colocar para a Gabi, que está sem som aqui. Estou mandando para ela a mensaginha. E o vídeo está travado, né? A Gabi vai entrar
Estão conseguindo ouvir? Oi, Gabi. Voltei. Meu Deus. Voltou. Não vem não, Voltou o som. Instagram. Voltou o É, som. Vamos lá. Vocês estão voltou, ouvindo pessoal. Eu agora? tô te ouvindo bem. Melhorou? Voltou o som. A Letícia agora mesmo disse que não estava, que eles não estavam ouvindo. Deixa eu trocar de fone, porque às vezes tem um problema do fone Bluetooth também. Vou colocar um de fio. Vamos ver se melhora também. Ligar o Bluetooth e ele concorre com o Instagram. Eu já percebi isso. Vou tirar aqui o Bluetooth. Vamos ver. Eu tava num lugar mais quente, eu tô achando que superaqueceu o celular, gente. Tecnologia e Gabi Livon não funcionam direito, eu vou confessar pra vocês. Eu sou Aí jovem, melhorou. mas eu Pronto. não sou tecnológica. Gabi, eu acho que agora está perfeito. Acho que Ai, agora que está bom. todo mundo ouvindo e acho que você pode começar. Acho que você ouviu o que eu estava dizendo a respeito do teu trabalho, da sua história, um pouquinho, né, que você vai trazer para a gente. Então, eu queria que você começasse falando, né, a hora que o nosso som deu aquela sumidinha lá, a gente teve, eu estava falando que dentro dessa introdução que você fez, né, o que você gostaria de começar descrevendo para nós. Claro. Gente, e assim, como eu não sei como é que estava essa questão do delay, não sei direito o que vocês captaram de tudo, façam perguntas, a gente vai respondendo Ótimo. também. Sou muito aberta, o que vocês quiserem saber, né? O que eu tiver aí capacidade de responder para vocês vai ser um prazer. Então, Ana, igual eu estava Pessoal. dizendo, né? Tá sem delay agora, tá ótimo. Ótimo. Não, igual eu estava dizendo, né? Hoje o meu trabalho, a minha vida, a minha maternidade, o meu estudo, na verdade, eles todos têm um único ramo de interesse, né? Eu sou bastante focada em comportamento, em analisar as questões sociais, como a gente se relaciona. Eu sempre fui uma menina, desde pequena, muito interessada nisso. Então, isso sempre foi eu diria, meu hiperfoco mesmo, né? Que a gente usa esse termo. Porque eu sempre fiz essas reflexões de uma maneira que isso sempre foi a área de interesse para mim, né? E, consequentemente, me ajudou a desenvolver quem eu sou como artista, como pessoa, como mãe, como mulher, né? E no meu trabalho artístico eu trago isso em forma de letra, de música, né? Que foi o caso da música da Magó que você trouxe aqui pra gente. A Magó foi uma amiga que eu tive, ela sofreu feminicídio e essa música eu tinha escrito umas 2, 3 semanas antes de eu saber, de eu ter a notícia, né, dela ter falecido. E me chocou demais, porque apesar de que a gente sempre escuta aí, né, o quanto a nossa sociedade ela realmente é violenta com a mulher, ela objetifica a mulher, coloca a mulher numa posição de inferioridade, né, de servidão, e enfim. Então, isso sempre assim, foi algo que eu sempre analisei como mulher, desde a maternidade, né? Eu sintetizei isso numa letra, que é a letra da música, e 2 semanas depois, a triste notícia que a Magó havia sofrido esse assassinato brutal, né? E aí eu pus o nome da música, o nome dela, em homenagem a ela, e ficou, eternizou assim. Eu fiquei muito feliz que a família aceitou essa homenagem, né? Eles são pessoas que ressignificam as suas dores de uma maneira assim que me ensinou muito. São pessoas que eu admiro demais. E é isso, esse foi o primeiro trabalho que eu lancei. Aí agora eu vou lançar outros trabalhos ao longo desse ano. A Thaís está aqui, a Thaís, a Cíntia, são mães de autistas do nosso grupo de mães, Ai, que delícia, gente. queridíssimas. Obrigada por vocês estarem aqui. É muito um prazer vocês estarem aqui. Façam comentários, façam perguntas para a Gabi. Se tiver alguma coisa para perguntar para mim, também estou à disposição, tá joia? Gabi, o clipe da Magó é maravilhoso, né? Eu fiquei emocionada. Eu vi o lançamento, né, que você fez no YouTube, no seu canal.
É bem emocionante mesmo, né? Você fez um trabalho brilhante com isso. E já que você falou de trabalho novo, né? Eu acho que seria legal você falar que é o Psicoloca, que até essa semana a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu achei muito bacana esse trabalho que você está fazendo, né? O que você coloca a respeito dos profissionais e das pessoas que de neurotipia, né, do atípico, aquela pessoa que não é igual a todo mundo, né? E eu fiz até alguns comentários nas suas publicações sobre isso, porque eu acho muito importante, não só com os transtornos do espectro autista, mas também a respeito de todas as outras doenças que tem, né? As pessoas têm dificuldade, têm medo, elas têm medo de se aproximar, porque não sabe o que falar, não sabe como agir, né? Então é um problema que, no caso, vamos focar hoje aqui, né? Obrigada, Thaís, muito obrigada. Né? Vai estar sendo enriquecido, vai ser enriquecido muito mais por vocês. Então, eu acho que seria legal um pouco dessa compreensão para que a gente deixe aí, como dizia antigamente, para a posteridade, para muitas pessoas, né? Muitas lives eu indico, inclusive para clientes meus, que às vezes têm alguma dificuldade, eu digo, olha, tem umas lives sobre esse assunto, muito leve, muito gostosa, e que com certeza a sua é nesse sentido. Então, vamos falar um pouquinho do Psicoloca. Bom, como eu disse, né, tudo que eu escrevo e trago para as minhas obras são impressões que eu tive ao longo da minha vida, né? E desde quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu percebi que a maneira com que se entrega um diagnóstico, por exemplo, de transtorno do espectro autista, é uma maneira muito agressiva, agressiva com a criança e com os pais. Por quê? Porque já coloca como sendo algo problemático, como sendo algo que, nossa, olha, é autismo, viu? Olha só, mas olha, vamos, fica tranquila que a gente tem que fazer várias coisas, e aí a gente vai ver quais são as coisas que tem que fazer, os tratamentos são muito caros, é tudo muito inacessível, e aí os pais entendem isso como algo muito ruim. Então falta um tato, né? Porque o tato falta porque falta o esclarecimento do que é o espectro. O transtorno do espectro autista, ele não é algo rígido. Ele é um espectro. Então você não tem como dizer se aquela criança novinha o quanto ela vai desenvolver, né? Ela tem uma vida inteira, ela nasceu, ela está num ambiente, o ambiente ele estimula o desenvolvimento de qualquer pessoa, né? Não é diferente com a gente que é do espectro, né? Não é diferente. Então, assim, é um desenvolvimento atípico? É um desenvolvimento típico, é um desenvolvimento diferente, mas é um desenvolvimento. Então, a gente recebe essa informação, a impressão que eu tive de muitos profissionais que eu acabei conhecendo dentro da área da saúde mental, é de que o meu filho não iria desenvolver. Que o autismo faria com que ele não conseguisse desenvolver. E não é por aí. Tem o desenvolvimento, a forma dele. E outra, o clipe vai tratar de um preconceito que se chama capacitismo, né? Esse termo representa quando a gente já tem a visão que a pessoa não é capaz porque ela tem algum transtorno ou alguma deficiência, então a gente já entende que ela é menos capaz do que as pessoas neurotípicas ou as pessoas sem deficiência, né? E esse entendimento é puro preconceito. Isso não existe. Ninguém é menos capaz por conta de ter um desenvolvimento atípico ou ter uma deficiência, né? Só que essa impressão ela é muito comum na nossa sociedade. Ela é muito comum. Né? E você sabe até, Gabi, desculpa assim, te interrompendo, mas assim, bom, primeiro deixa eu falar, a Thaís fez 3 comentários, né? Primeiro ela se posicionou como quando ela soube do diagnóstico, quer dizer, eu não vi. Ela põe uma frase, né? E ela falou dos seus olhos também, que de novo seus olhos estão cortando. E você agora? É o meu filtro. E agora? Mais longe assim? Isso, um pouquinho mais para trás e levantar um pouquinho mais, assim, a câmera. Aí, de novo ela está dizendo, Gabi, ergue a câmera, não estamos vendo seu rosto. Melhorou, bom, gente? Então, obrigada, Thaís. Melhorou? Agora acho que melhorou sim.
Pra Então, mim, eu aí a tô Thaís vivendo também normal. é. Ah, interessante, porque para nós você fica assim, ó, a gente só vê você daqui para baixo. Eu sou Agora sim. tímida. É que eu sou tímida. Ah, eu sei. Vocês estão me Agora vendo sim, ó. direitinho? Agora Ah, perfeito. Aí, se gente, você igual ficar eu assim falei, nessa. tecnologia comigo não funciona, tá? Não sou uma Isso. jovem comum, eu sou uma jovem atípica. Ó, mais um alô aí para Angélica, outra psicóloga que trabalha com jovens. Angélica, seja bem-vinda. Com certeza você vai Ah, aproveitar muito aqui, né? deixa eu dar um oizinho pro meu June. pessoal também. A June é minha amiga, ela é autista também. Amo de paixão. Aham. Inclusive, assim, foi em contato com as pessoas autistas da minha idade que eu pude perceber, gente, mas como assim? Eu tenho tudo isso. Essas pessoas são muito como eu, né? E como eu, É, a primeira impressão que eu tive do autismo foi como mãe, foi dessa forma que eu acabei de explicar. De uma forma como se fosse algo muito distante da minha realidade, né? Como se fosse algo à parte, um ET, um negócio. Quem que é o meu filho? Nossa, meu filho não desenvolve. Então, assim, foi uma quebra de tabus muito grande para mim, né? E me reconhecer dentro do espectro foi algo muito libertador, porque a gente passa a nossa vida inteira recebendo vários diagnósticos. É muito fácil você ir em consultório, você recebe diagnóstico de ansiedade, depressão, mas ninguém investiga a causa é. daquilo. Eu vejo investigar muito pouco, principalmente na rede pública e até entre planos de saúde. Geralmente vai investigar mesmo só quando a consulta é particular, então é algo muito inacessível para as pessoas, né? Então você Uhum. chega lá, o médico atende 60 pessoas por dia, que é, sim, não é criticando, mas é criticando. Aí vai lá, ah não, você tem É isso, o toma, sistema, né? você toma esse Sistema de remédio saúde. aqui que vai resolver. Aí às vezes até maqueia, você acaba tomando um remédio, uma tarja preta, você acaba tomando alguma coisa que vai maquiar a curto prazo, vai dar uma aliviada em algum sintoma que você vem apresentando durante a vida, mas não é a causa. Não é o que vai te causar um autoconhecimento. E se conhecer, né? Você é psicóloga, acho que uma maravilhosa de uma psicóloga. E se conhecer é fundamental para se adaptar. Não tem como a gente se adaptar sem a gente se conhecer. Então, assim, a gente precisa se conhecer, saber como que são as nossas reações, saber como que a gente responde ao meio que a gente está. E todo mundo pode se conhecer, né? Eu parto desse princípio, pelo menos, né? Então, foi muito Você usou interessante. duas Pode falar. Você usou duas expressões que eu acho importante assim a gente dar um alô para as pessoas, né? Que é a história do neurotípico, né? Ou do comportamento típico, a pessoa atípica, tá? São expressões que são usadas porque a gente precisa dar nome aos bois, vamos dizer assim. Mas significa assim, por exemplo. Obrigada, Mané. Obrigada, pessoal. Mas enfim, a gente tem uma situação onde a gente é criado para esperar uma determinada cadeia de resposta, uma determinada maneira de se comportar das pessoas, tá certo? Só que todos nós somos indivíduos e muitos de nós, durante toda uma vida, a gente força um tipo de comportamento. Tá? Então, muitos de nós, por exemplo, eu tenho o meu jeito de ser, a Gabi tem o dela, um outro, um outro, um outro, um outro. Diagnóstico de transtorno é uma outra questão. Não tem que se preocupar com a questão do diagnóstico. Na terapia comportamental também, Gabi, a gente trabalha muito com o comportamento, o autoconhecimento e as contingências onde eles surgiram. Então, a pessoa não precisa ter Asperger, ela não precisa ter autismo, ela não precisa ter transtorno do pânico para que eu ajude essa pessoa a entender que dentro de todo o histórico de aprendizagem dela, ela aprendeu a ser daquela maneira para fazer parte dos reforços que estavam disponíveis naquele ambiente, né? Então, a maneira que a gente tem, a leitura que a gente faz, né, na psicologia, vai muito de encontro a isso, né? A não ficar nessa neurotipicidade, nesse comportamento típico, desse jeito de ser todo mundo igual, que é muita chatice, né? É tão gostoso, porque eu tenho uma amiga tímida, eu tenho que falar muito, outra que fala pouco, uma que é uma palhaça, a outra que é muito tímida, a outra...
Então, isso daí é o neurotípico, né? Querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha só, fica apertado e desconfortável, tá? Eu acho que cada um tem a sua caixinha e a gente abre todas as caixinhas num círculo e a gente vai dar regaço por aí. E essa que é a gostosura, essa que é a riqueza, né? E a questão do capacitismo também, né? De ficar avaliando, ai, até onde vai o desenvolvimento, até isso, até aquilo, né? Tem gente que eu conheço que há 20 anos atrás deram 6 meses de vida para a pessoa. Se nem nessa parte médica, que é tão desenvolvida, você consegue determinar, imagina você determinar qual vai ser o grau de desenvolvimento cognitivo, comportamental e emocional de uma pessoa, né, Gabi? Nossa, Não já tem falei como, demais. não tem como mensurar. Falou nada, falou maravilhosa. Mas achei interessante o que você trouxe da sua fala, né? Dentro da profissão, que você já atua há bastante tempo. Essa visão que você disse de um diagnóstico não limitar o indivíduo é justamente a parte do ativismo que a gente mais Ótimo. tem procurado levar a conscientização para as pessoas. Por quê? A gente vive assim um paradoxo, um complexo, sei lá, onde o diagnóstico é muito importante. Eu digo isso porque desde quando eu recebi, para mim, né, na idade que eu tenho, foi muito importante para que eu entendesse todos os meus quadros depressivos e não ficasse repetindo isso. E não ficasse nesse loop eterno de eu sou um problema, eu sou uma constante incógnita para mim mesma, né? Então eu acho muito interessante quando a gente consegue se identificar, né, com pessoas como a gente e tal, e isso vai ter um nome, né? Porque a gente nomeia tudo igual você mesma trouxe, a gente tem a necessidade de dar nomes e rótulos. Eu não vejo o problema aí. O problema é de você dar aos nomes as suas impressões. Na minha visão é isso. Então não é porque uma pessoa está dentro do espectro autista que ela vai ter um desenvolvimento inferior da outra. Ela vai ter um desenvolvimento diferente. Tudo bem? Diferente, essa é a Diferente. palavra. Mas não necessariamente inferior. E por que a gente luta tanto por inclusão? Porque hoje os sistemas todos de educação, os sistemas todos do mercado de trabalho, do acesso à faculdade, os sistemas de implementação de provas, tudo isso é baseado num comportamento neurotípico. Isso foi Isso. construído para ensinar as pessoas com desenvolvimento neurotípico. Então, só que as pessoas neurotípicas, elas são a maioria, mas elas não são todas. E a neurodiversidade, ela é algo que vai ser cada ano que passar mais recorrente. Porque agora a gente está vivendo uma era de informações. Então, a gente aprende a reconhecer as neurodiversidades, né? E aí a gente vai desafiar todo o sistema a sair da sua zona de conforto. Mas por enquanto a gente está no seguinte estágio. É muito mais fácil falar que aquela pessoa não vai desenvolver do que falar, não, deixa eu me reinventar aqui para eu fazer todos se desenvolverem. Para eu também poder guiar essa pessoa com o desenvolvimento atípico, por um exemplo, né? E aí vou para um outro lado ainda. A necessidade de pessoas neurodiversas entrar no mercado de trabalho, porque às vezes uma professora ela é atípica, ela é neurodiversa, ela vai saber o que se passa dentro da cabeça daquela criança, porque ela já foi uma criança atípica, ela já foi uma criança neurodiversa. Então ela vai saber construir essa ponte. A inclusão ela é necessária da educação infantil ao ensino superior. Entendeu? Então é isso que nosso grupo de mães, a gente tem lutado aqui em Rio Preto, a gente tem procurado se mobilizar como a gente pode. É difícil se mobilizar muitas vezes, porque daí a gente entra naquele outro viés de que tudo às vezes acaba caindo nos ombros da mulher e a gente só tem 24 horas, a gente só tem uma disposição e tudo demanda muito esforço, né? A gente falar sobre isso, a gente raciocinar, a gente entender esse processo para depois a gente falar. Então são processos que vão levando tempo. Mas é muito importante essa discussão, principalmente entre os profissionais. Porque quando a gente recebe um diagnóstico,
a gente está recebendo aquele nome, a gente está recebendo aquele rótulo, vamos dizer assim, pela primeira vez. Então é muito importante que o profissional entenda todos os transtornos de uma maneira que não seja capacitista. E infelizmente a gente não tem esse entendimento pela maioria dos profissionais, porque não vivem isso de dentro, né? Então é por isso que eu me disponho a fazer o ativismo. Eu como artista não consigo escapar de compor sobre isso, e que vai ser o tema do próximo single, que é a Psicolouca, que é uma crítica a essas práticas de querer limitar o sujeito por conta de um diagnóstico, né? Limitar. Perfeito. Você projeta a sua limitação. Aí eu acho que a pessoa autista, ela vai ser assim na infância, assim na adolescência e assim na fase adulta. É um absurdo, e aí lava as mãos. O que a pessoa faz? Ela não vai se esforçar para se desafiar. Não, eu como professora, eu como terapeuta, eu acredito no desenvolvimento daquela pessoa. Ela só precisa de algumas adaptações, porque toda a nossa sociedade ela não foi montada sobre esse padrão, né? Não é um trabalho fácil, mas a gente está aqui para isso. Mas você falou uma coisa muito bacana, de sair da zona de conforto, né? Como as pessoas, como nós, como eu, tá? Tem preguiça de sair da zona de conforto, como é difícil muitas vezes, né? E você sabe que você fala de diagnóstico tardio, eu às vezes tenho um pouco de dificuldade também, quem sabe com 53 anos eu descubro alguma coisa, porque eu tenho dificuldade de lidar com pessoas muito quadradinhas, entendeu? Com pessoas muito fechadas. Eu gosto de jogar as coisas, de escancarar, de falar naturalmente, sabe? De conversar normalmente. E às vezes pessoas muito fechadas, né? A gente tem um pouco dessa dificuldade de conviver. Então eu acho assim, não é fácil aceitar o outro com qualquer coisa que ele faça, né? Com a fala dele, com o jeito dele, com um jeito diferente de enxergar o mundo, porque é isso, né? O que tem o transtorno do espectro autista, assim como outros transtornos emocionais, psicológicos e comportamentais, é um jeito diferente de ver e se relacionar com o mundo. Mas não é que ele tem um mundo dentro dele, não, ele se relaciona com o mesmo mundinho que eu, você, todos nós aqui, mas do jeito dele. E você falou isso, né? Meu filho vai desenvolver, mas vai desenvolver no tempo dele. No tempo então, a gente tem da muito forma esse dele. O tempo e a forma. Às vezes tem coisas que ele faz que a Catarina não faz. Também tem isso, porque às vezes a gente vê o tempo, né? Eu não tive atraso no desenvolvimento, mas eu tive dificuldade de manter amizades, eu tenho rigidez cognitiva, eu tenho outras questões, eu não tenho aquela noção do que eu vou falar hoje um pouco mais, né? Porque igual eu falei, gente, eu com 15 anos, eu aprendi muito de 15 para os 30 anos, que eu vou fazer 30 anos esse ano. Você entendeu? Então a gente não pode duvidar que o teu filho vai amadurecer. Apesar de que talvez para você ele não aparente demonstrar, ele vai sim, ele existe, está lá dentro, uma pessoa totalmente capaz de observar o que está ao redor, formar as opiniões dele. E isso não é porque a pessoa tem dificuldade de falar, de se comunicar e de expressar isso, que ela não tem essa percepção. E isso que é uma das maiores bandeiras que a gente levanta. Porque a sociedade ela está acostumada a dar valor no sentido de dignidade, de valor da pessoa, se você consegue demonstrar como a sociedade demonstra. E pera lá, não é porque às vezes eu não consigo demonstrar como o outro demonstra que eu não tenho o meu senso crítico, que eu não tenho as minhas opiniões, que eu não tenho os meus raciocínios, as minhas convicções, a minha visão de mundo e etc e tal. Então, assim, a sociedade ela é muito apegada, né, na sua forma de expressar carinho, na sua forma de expressar amizade, na sua forma de expressar conhecimento. Mas a sua forma é uma forma, existem outras. E essas outras, elas só não são aceitas porque elas não são conhecidas, elas não são discutidas e elas não são admiradas. Entendeu? Elas são, é diferente. Ah, não, é porque tem um probleminha ali, é diferente. Ah, tem um probleminha ali. Mas é horror, mas acontece muito.
Já vou pegar o gancho aqui. A Thaís está dando vários testemunhos que eu acho que não dá para a gente deixar, né? Ela conheceu Ah, a uma Thaís é mãe que disse maravilhosa. Ela conheceu uma mãe que disse para ela que o que mais doía era a exclusão com o filho dela, né? Tipo na porta da escola. Gente, é ridículo, devia apanhar. Uma mãe dessa tinha que ser explodida, sabe, da escola. Desculpa o exagero. Mas, caramba, você dá convite para todas as crianças, excluir uma. Meu Deus do céu, não dá, né? Na porta da escola, uma mãe dando convites de festa de aniversário e não chamava só o filho dela. Isso Mas é é muito desumano. frequente. Mas é muito E não é frequente, só com o Ana. autismo. As mães Muito não têm, elas falam frequente. que é o Asperger que não tem que não tem empatia, são elas que não têm. Pelo amor de Pois é. Deus, Essa sabe? questão da empatia, ela é uma via de mão dupla no meu entendimento, né? Eu estava conversando com uma psicóloga, a psicóloga do meu filho, e também que é a psicóloga que fez a minha avaliação, o meu laudo. E aí, ela me deu um exemplo do que as pessoas neurotípicas entendem por empatia. E eu achei fantástico, ela abriu minha percepção, que até então também não tinha, né? Ai, conta. Então, por exemplo, aprendi muito. Então, por exemplo, às vezes, eu no meu contexto de sala de aula, às vezes eu entendo de um assunto, eu sou. Minha área de interesse, eu foco naquilo, aquilo lá me dá prazer. Não é uma coisa, que saco, vou estudar, não, me dá prazer, me estimula, eu gosto, me preenche, sabe? E aí tem um assunto tal que eu entendo. Aí a pessoa fala de uma maneira que não é a correta, vamos dizer assim. A maioria dos alunos da minha sala, mesmo se também já leram, eles ficam quietos porque eles entendem que aquilo pode constranger o outro. Eu não tinha essa percepção. Eu não tenho, na verdade. Eu me esforço para eu perceber quando é que eu posso ou não falar, quando é que eu vou estar contribuindo ou não com o assunto dentro da sala de aula, por exemplo. E ninguém enxerga esse tipo de dificuldade que eu tenho, porque o famoso não tem cara de autista, o autista leve ele não tem cara de autista, né? Mas o que acontece? Aí eu vou lá e eu falo. Aí essa pessoa fala, é grossa, mal educada. Aí tem os mecanismos de defesa das pessoas, né? Porque eu vejo que muitas pessoas neurotípicas têm muita dificuldade de estar errado. E de estar errado em público. Estar errado, eu posso estar me equivocando. Então, assim, esse tipo de empatia, que é aquela empatia, da minha impressão, gente, pelo amor de Deus, a empatia do ego do outro, aí você vai ferir o ego do outro. Realmente, assim, eu tenho muita dificuldade em perceber isso. Quando eu acho que eu preciso falar algo, porque o meu raciocínio me diz que é algo pertinente para discussão, para aula, para algum debate, eu falo. Eu falo na esperança de que eu vou poder contribuir ou iniciar um diálogo onde ambas as partes vão aprender, né? Só que isso é um dos exemplos que não é bem recebido pelo padrão neurotípico, porque tudo tem tempo. Você tem, parece que eles colocam tempo para tudo. Você tem um espaço adequado para falar aquilo e não na hora que vem o assunto. Então, se você for parar para analisar, esse tipo de regra, se você não tem isso nato, que é o caso dos neurotípicos, é algo que parece pequeno, mas te distancia muito de ter a amizade da pessoa, o respeito da pessoa. A pessoa já começa, aquela lá fala, e já começa a te excluir. Então já começa uma exclusão. Parece simples, mas já causa um distanciamento enorme entre a pessoa atípica com o restante, né? E aí eu não percebia isso, eu não notava isso, eu nem sabia que as pessoas faziam isso comigo. Então, ao longo da vida, eu só fui ficando assim, com mais dificuldade de fazer amigos, com mais dificuldades de manter um relacionamento. Recebi muita vingança, sabe? Porque a pessoa se ofende às vezes e a intenção minha não Faz era a retaliação. ofender. E tem esse comportamento da retaliação, né? Então isso tudo é novidade para mim, porque hoje eu consigo reconhecer. Ah, então pera lá. Eu já entendi que essas pessoas, elas não entendem isso com a leveza que eu entendo, talvez. Ah, então será que eu devo falar isso ou não? Será que agora eu vou falar? Aí a gente fica ocupando a nossa mente em se perceber se a gente está adequado ou não para aquelas pessoas. Então é pesado. Porque em vez de eu prestar atenção na aula, na palestra ou na conversa, eu tenho que prestar atenção
eu paro ali. Nossa, será que eu posso falar isso ou não? Parou, acabou pra mim. Acabou a minha troca com o meio ali. Não tem mais. Porque eu tô preocupada em me adaptar. Eu tô preocupada em que os outros vão achar. Hoje eu com esse entendimento. Na adolescência eu não tinha, então eu só sofria as exclusões. Você entende? Então, assim, É pior. a pessoa atípica, ela vai ser atípica a vida inteira. Mas ela vai estar amadurecendo dentro disso. Você entende? Uhum. Então, é isso, gente. Falei muito e eu vou falar mais Ó, ainda. não, imagina, eu tô babando aqui. Eu tô vendo aqui a Thaís participando, mas também o Pedro, né? Ele falou: Ana, tem uma para você. Quando eu tinha 10 anos, fui diagnosticado com síndrome de Asperger. Não sei se você vai continuar. Acho que ah, ah, sim. é, aí conta para nós, né? Que às vezes demora, a pessoa digita até que chega na nossa listinha que demora, né? Eu vejo às vezes um comentário. E eu Mas aprendo essa muito, Ana. questão. Eu aprendo muito com algumas mães que estão aqui. Porque assim, eu tive meu diagnóstico agora, no final do ano passado, eu saiu o meu laudo, que a gente estava investigando, e meu diagnóstico saiu agora. Agora mesmo, nesse mês. E aí, mas ao longo do ativismo, eu entrei tanto de cabeça e eu hiperfoquei nisso, né? Que eu comecei a brigar, mas não sem razão. Eu não me arrependo de ter brigado, não. Não acho que isso foi um defeito de minha parte. Mas eu comecei a lutar. Tá na lei? É direito do meu filho? Eu levo na parte mais literal que você poder imaginar. Então, era com o professor, diretor, com todo mundo. E eu recebi muita retaliação. Foi assim, 1 ano e meio muito sofrido para mim. Foi muito dolorido para mim. Eu tive apoio na Cíntia, eu não sei se ela tá aí ainda, mas do nosso grupo aí, que a Cíntia é uma pessoa que eu adoro. Ela é uma mãe, ela é pedagoga, ela atende também o meu filho. E ela é uma pessoa tão sensata, assim. E ela foi a primeira pessoa na minha vida, de verdade, entre os meus familiares, entre todo mundo, assim, que chegou em mim e falou assim: olha, mas aqui, se você fizer dessa outra forma, de repente vai ser mais interessante, né? E ela conseguiu me explicar o raciocínio disso. Gente, pasmem, não tinha mesmo esse raciocínio, não fazia parte do meu repertório de entendimento. Isso. E é disso que a gente tem falta, desde a infância até a vida adulta. Não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Eu tenho sorte porque eu tenho amigos maravilhosos. Eu fiz conexões com pessoas que, de certa forma, se empatizaram comigo, mesmo apesar do meu jeito, do meu jeitão, e olharam para mim de uma maneira acolhedora. Não é todo mundo que tem acesso É. a isso. Você sabe que você está falando uma coisa interessante? Ó, Pedro, a Thaís está pedindo para você continuar a tua história e eu também, eu vou ficar curiosa aqui, depois vou fazer uma chamada para você me contar a tua história. Mas, enfim, você está falando uma coisa que é muito interessante, né? Se a gente pensar, você sabe o que que eu brinco? Eu tenho uma frase que é uma brincadeira, mas é muito sério ao mesmo tempo, né? Eu digo assim, que a sociologia, ela diz que o homem é um ser social, e a psicologia fala, e aí que está o problema, né? Então, a psicologia e a sociologia, elas conversam nesse sentido. Tá, somos seres sociais. Só que a nossa sociedade, ela foi criando padrões de comportamento, padrões físicos, padrões culturais, né, que acabam prejudicando e trazendo essas pessoas para a psicologia. E aí você vê que muito do comportamento daquela pessoa que está, muito do comportamento problemático, né, que ela tem, está relacionado à vivência em sociedade. Então, o que que você fala? Quando eu falo alguma coisa legal, eu espero de você uma aprovação, ou um balançar de cabeça, ou um sorriso, alguma coisa assim, né? Aí, se não vem, eu não me sinto bem, Você não tem o né? seu reforço positivo. Exatamente, as pessoas não têm o reforço social. Então a gente precisa, e isso vem com a maturidade, né? Como E isso é você uma falou. coisa muito pertinente também, viu, Ana? Porque essa questão do reforço, hoje, que eu estudo também, eu entendo que às vezes alguma amizade esperava de mim esse reforço e não tinha. Eu acho que é tudo uma via de mão dupla. Eu quero me adaptar, mas eu também quero ser aceita. Porque tem coisas que também não custa o outro entender a meu respeito para eu poder usar minha energia para as minhas coisinhas internas, não só para eu estar de acordo com o mundo, ou as pessoas do espectro estar de acordo com o mundo, né? Mas isso também faz sentido, né? Mas agora, se você também sabe que a pessoa do espectro, ela não faz isso de uma maneira espontânea, mas isso não quer dizer que ela não te gosta, você não pode se auto-reforçar?
auto-reforçar e outra, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Vai mais fundo, se aproxima, né? E é o que a A Juni Thaís está falou aqui, contando. ó. A gente vai para a Thaís. Mas a Juni falou É, aqui, bem disso que eu tô falando. No caso, a gente não percebe bem o retorno das expressões, e é bem isso. A gente fica numa eterna incógnita, pelo menos para mim. Aí, os autistas que estiverem aqui, contem as suas experiências pessoais. Você fica numa incógnita, você não sabe se você está adequado ou não. Você chega num momento da sua vida que você acaba percebendo tudo isso, e você fica com aquela eterna... Gente, será que eu estou sendo adequada? Que será que está acontecendo? A gente fica perdido, né? Então, assim, complicado. não, a Thaís estava dizendo, né, que você chegou a sofrer bullying, e que ela e Muito. a Cíntia te defendiam porque você é maravilhosa e não tem como te amar. Concordo aí, viu? E para quem não sabe ainda, eu sou uma tia torta dessa mulher maravilhosa, dessa menina linda, né? Então, ela me chama de tia, né? Que ela é filha de uma amiga muito grande minha, que fez balé comigo, que era amiga do meu irmão também, e os dois, depois de adultos, casaram. E a Gabi já tinha, acho que eu te conheci justamente com essa idade, 14, 15 anos, né? E o Mané, como sempre, participando e aprendendo. O Mané gosta muito das lives que ele fala que aprende. E ele também é educador físico, e ele trabalha com adolescente, com jovens. Então ele está dizendo, ó, essa live está abrindo minha cabeça, né? Minha cabeça sem quebrar. Está Ai, que abrindo a bom. cabeça sem quebrar. Fico Muito feliz. top, A com ideia certeza. é essa. Isso É. precisa ser conversado, porque a Júnia, eu também te Um amo, monte de, um monte, amiga. Você olha, foi um super monte de importante para declarações de mim. amor para você, ó. Você Amor, foi muito amor, amor, importante para Gabi. mim. A Juni foi uma É. das primeiras pessoas que eu comecei a conversar. Nem sei se ela sabe disso, autista, assim, que eu comecei a conversar. E aí a gente tem Ai, eu vou Thaís. falar, se eu não pudesse falar, eu vou tomar bronca, mas a gente tem um grupo no WhatsApp entre pessoas do espectro, assim, e foi onde eu me encontrei. Eu me encontrei ali, não tem explicação de como é bom, porque antes eu era eu mesma, do mesmo jeito que eu sou, só que eu tinha uma eterna impressão de que eu era inadequada, então eu ficava buscando o que eu precisava consertar em mim, né? E a respeito do Mané, né, seu amigo, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é uma coisa que me gratifica muito como ser humano, é ver, às vezes, as pessoas escutando essa fala sem se sentirem ofendidas. Porque, às vezes não. Todo mundo já foi capacitista na vida. Eu também já fui. Né? Então, é algo que a gente precisa desconstruir, está enraizado na nossa sociedade, né? Então, assim, falar disso, às vezes, chega para outra pessoa como uma ofensa. Como algo que, nossa, o que ela está falando de mim? Eu sou um profissional, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou aquilo. O que ela está falando de mim? E isso ofende porque a pessoa tem lá o seu ego, as suas questões internas e não respeita o local de fala. Eu vejo assim, muitos autistas que se dispõem a ser ativista e se dispõem a criar conteúdos para falar do lado de dentro, autistas de nível de suporte 1, 2, 3, leve, grave, severo. Vamos nomear da maneira que vocês acharem mais didático. Mas assim, eu vejo que tem esse local de fala, mesmo os autistas mais severos, existe esse local de fala e às vezes falam coisas, eu sofri quando um profissional fez assim, assim, assim comigo na infância. E às vezes esse profissional, em vez de receber e falar, não vou fazer mais, ou eu vou adaptar a forma de eu fazer para não ser agressivo, invasivo com aquele indivíduo, não, fala, é aquele lá, não sabe o que está falando. E existe uma perseguição, né? Existe um discurso de ódio contra a gente e é um discurso que ele é distorcido ainda. Nos colocam como pessoas que falam de maneira agressiva, mas às vezes a gente está falando de alguma dor, às vezes vai sair de maneira agressiva. Isso não quer dizer que a gente está praticando discurso de ódio. A gente só está falando algo que a gente sentiu na pele e que a gente almeja, anseia por mudança, né? Então, eu fico muito feliz de ver pessoas receptivas a isso daí, porque é algo que precisamos desconstruir. Não está desconstruído, é algo que está iniciando-se a desconstrução disso daí, e a gente está engatinhando para isso, porque a gente vê muito, assim, episódio grotesco de capacitismo com pessoas de todas as idades acontecendo.
E eu espero que daqui 5 anos já esteja um pouco melhor, daqui 10 um pouco melhor, e assim por diante. Não, e se a gente vir tantas coisas, por exemplo, a questão de que a pessoa, só a pessoa que é boa em matemáticas, já começa de uma coisa simples, né? Só a pessoa que é boa em matemática. Então, os caras que são bons em matemática na escola são gênios, né? E muitas vezes eles não são gênios, muitas vezes eles são bons de cálculo, né? Então, a gente tem a questão genética, a gente tem a questão ambiental, a gente tem a questão da estimulação, e tanta coisa, não dá para a gente julgar. E a gente tem que sempre chegar nos ambientes, isso é importante, gente, por favor, aprendam, por favor, escrevam, olha, vamos ser facilitador no mundo? O que é uma pessoa facilitadora? Nós temos que ser facilitadores. Eu chego num lugar e eu facilito. Eu facilito, eu chego sem julgamento, eu chego de boa, eu chego sorrindo. Ai, mas e se a outra pessoa não sorriu para você? Coitada, vai ficar, tem os dentes tudo feio, preto, quebrado. Não cuidou dos dentes, por isso que ela não sorri, né? E outra, se você fala bom dia, a pessoa não responde, eu não falei bom dia porque eu quero que a pessoa responda, é porque eu quero que os dias sejam lindos para todo mundo. Então, nós temos que ser facilitadores. Então, se eu for facilitadora quando eu chego num lugar, quando eu torno aquele clima gostoso, aquele clima mais fácil de ser vivido, tanto faz quem eu vou encontrar. Se eu vou encontrar uma pessoa fácil, uma pessoa empática, uma pessoa chata, uma pessoa grosseira, uma pessoa muito legal, eu chego e eu fico e eu me sinto bem. Então, eu acho que isso é importante. Vamos ser facilitadores. E o ativista, nem sempre ele é facilitador quando ele está falando da própria dor e da dor do grupo que ele participa. Como aqui tem um monte de comentários aqui que eu vou ter que falar e nós já estamos com 52 minutos. Mas, enfim, sejam facilitadores. Eu acho que a Gabi, dentro de tudo que ela está dizendo, ela fala muito isso, né? Aqui a Juni está participando, a Thaís está falando que bom que ela participa. A Juni falando, as pessoas esquecem que para serem adultos compreensivos, eles pensarem que também foram crianças, exato, né? Exatamente. Mané falando tudo que ele ouve. O Mané é um apaixonado pela psicologia. Eu ainda vou fazer o Mané fazer psicologia com as minhas lives. Entra na minha turma, Mané, seja meu amigo. Ai, nossa, sim, olha, ele já deve estar apaixonado por você, porque o Mané apaixona e ele é apaixonante também, né? Tudo A que Juni ouço, falou do nosso Alcateia, a gente tem um grupo que chama falou. Alcateia, que sozinhos a gente... Deixa eu ler aqui, que eu não lembro agora. A nossa alcateia, porque um lobo sozinho padece, mas o grupo sobrevive. É bem isso. Foi bem isso que eu senti desde quando eu me aproximei aí das pessoas do espectro da minha idade. E aí ela falou outra coisa bem bacana, né? Que para entender as pessoas neurodiversas, resumindo, que eu não tô achando aqui, mas para entender as pessoas neurodiversas, a gente precisa ouvi-las, né? E a partir disso, melhorar como profissional, melhorar como pais, melhorar como pessoa, melhorar como colega de trabalho, colega da escola, enfim, escute, né? A gente não tem como saber daquela realidade. Por mais que a gente estude, você pode ler 15 mil livros sobre autismo. Você ouvir uma pessoa autista vai te ensinar muito mais. Então a gente precisa desconstruir aí essa questão de que o profissional sabe mais do que a pessoa neurodiversa. Existe muito isso. Esse é o maior capacitismo que existe. O Mané tá falando, nossa, tem um monte de coisas aqui, tô gostando muito, eu tô me sentindo tão íntima da Ana, parece que a gente já é amiga. Thaís, quero te conhecer. Eu vou marcar um dia então para você vir no nosso Vamos, grupo um café? de mães. Vamos. Ai, que delícia, vai ser um prazer. E a Cíntia falou comigo também, a Cíntia que eu falei que me ajudou muito, tá aqui, mas eu não tô achando o que ela falou. Ai, não, tá tão gostoso. Muito e aprendemos muito com ela. Eu aprendi demais. A Cíntia, eu sou fã da Cíntia, da Thaís também. Mas a Cíntia, ela tem um lugarzinho no meu coração, assim, porque ela tem uma paciência comigo. Eu cresço muito com ela, eu gosto muito dela. A escola das múltiplas inteligências, eu Thaís, tenho uma que rede gostoso. De apoio, sabe? O Mané falando que gosta de me ouvir falar. Ele gosta de ver, porque ele fala que eu tumultuo. Ele falou agora há pouco assim, você tumultua, né? Eu chego tumultuando. É isso aí, a gente está aprendendo muito. Gente, eu tô assim, eu adoro esse monte de participação. Eu tô com medo de ter pulado algum comentário importante, né?
Ela tá adorando a Thaís, tudo. Olha, gente, tem gente chegando agora, Renovar, né? Lato Dourado, Oficial. Tem um monte de gente entrando, Tatiana Araújo, Brie Delicatessen. Pessoal, ó, nós estamos finalizando daqui a pouquinho. Voltem essa live. Vocês não têm noção que maravilha. No começo deu uma tremidinha, mas depois a gente engatou, né, Gabi? Que foi sensacional. Sim. Então, voltem. Vai ficar disponível, deixa eu já falar para vocês. O meu Instagram, que é esse que vocês estão aqui agora, e eu tenho também um canal que praticamente é só para as minhas lives, que é o YouTube, que é exatamente quem eu sou. Psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. É o meu nomezinho inteiro. Não, faltam 2 ainda sobrenomes, né? Mas eu coloquei meu nome para ficar fácil vocês acharem. Assistam de novo aqui, né? Ó, vamos lá, o Pedro. Nesse ano, pretendo dar aulas de guitarra para iniciante e intermediário. Sou formada em guitarra pela EMET em São Paulo. Uau! Ó, Ana, mesmo, você é maravilhosa. Me convidando para ir lá no grupo. Angélica, obrigada, parabéns pela live super descontraída. Deixa eu fazer um informação convite para o pessoal, então, antes da gente acabar a live. Pessoal, no dia 2 de abril, o Sesc vai transmitir um programa, um debate entre autistas, e a minha banda vai participar, e eu vou apresentar algumas das minhas músicas autorais, que trata do tema aí do local de fala neurodiverso e das minhas impressões sobre a sociedade, as minhas músicas. E vai rolar um debate... 2 de abril? 2 de abril de 2021. É o Dia Internacional da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, tá? E aí... Vai ser onde? Que horas? Vai ser transmitido pelo Sesc. Eu não tenho horário ainda, mas eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais também. Me manda. Mando, sim. E em abril a gente também vai lançar o videoclipe da Psicoloca. Quem quiser contribuir comigo, a gente está juntando fundos para a gente construir o videoclipe. Ele é totalmente arte independente, então a gente pega todo mundo que quer ver isso virar realidade e para a gente gravar. A gente já vai gravar agora em março. Então quem puder contribuir, tem o link da vaquinha lá na minha bio, que a gente vai fazer um videoclipe para mostrar qual que é a crítica aí que a gente tem com a tal da psicoloca. Psicoloca é a alma capacitista que às vezes encarna nos profissionais e nas pessoas da sociedade. Então é um clipe bem humorado e quem quiser conhecer mais, me segue lá e ajude a gente, fique acompanhando que a gente vai lançar muitos trabalhos ainda em relação a isso daí. Ai, e maravilha. Pedro, Gente, obrigada, contribui. Contribuam. Eu já fui lá na vaquinha, é super fácil de fazer. E olha, a gente precisa, né? Muitas pessoas criticam às vezes, tal, né? Ai, porque deu isso, deu aquilo. Mas, ó, ajudem, sabe? Porque o músico, ele tá lá, como é que é? Milton Nascimento, né? A gente tem que estar onde o povo está. Mas para estar onde o povo está, o povo precisa pagar pra gente, né? Pra gente não, pra eles. Então, vamos ajudar, fazer esse lançamento que está ajudando todas essas pessoas que se manifestaram tanto aqui, né? A gente está trazendo essa temática para a arte. Olha, eu tinha uma expectativa que eu não tenho nem tamanho para dizer o tanto que ela explodiu, muito maior do que a minha expectativa. Você é uma sobrinha que eu amo, te agradeço muito de ter aceitado esse convite, de ter aceitado vir novamente, né? Com tanto compromisso que você tinha, a gente teve que deixar quase um mês depois. Obrigada pela compreensão, por estar aqui de novo, né, disponibilizando esse horário. Pessoal, Thaís, Cíntia, Mané, todo mundo, Letícia, todo mundo que ficou aqui com a gente, obrigada, tá joia? Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído aí com a expansão da mente de vocês. E quem tiver dúvida pode me chamar no DM. Às vezes eu demoro, mas eu estou super aberta assim, para a gente discutir isso. Por favor. Eu fico feliz de ver pessoas interessadas em ampliar, assim. Quanto mais gente conhecendo de tudo isso, mais agentes facilitadores a gente vai ter em relação a isso daí. Mesmo, agentes facilitadores, sejam facilitadores. Thaís, é isso mesmo, não está tendo show, então a gente precisa ajudar o artista, todos os tipos de artistas. Comprem coisas que são feitas por artesãos, lojas pequenas, entendeu? E contribuam com esses cantores que estão com essa vida pela frente, como a Gabi, que já é uma atriz maravilhosa, professora de canto também, né? Que a minha filha já fez com elas lá na Livon, na escola. Bom, infelizmente a gente termina por aqui, com gostinho de quero mais, tudo muito gostoso, quero mais um pedaço. E eu acho que a Gabi ainda vem, né? Mais vezes para conversar com a gente. Só e para isso, assim, né? O que eu gostaria? Eu gostaria muito que vocês dessem sugestões. Ana, chama a Gabi de novo para falar assim. Ana, chama o Mané de novo para falar assado.
participem do meu direct também, no meu DM, vamos mandando aí mensagens e muito obrigada. Deus abençoe a todos e até o próximo sábado. Quem não pegou do começo, pegue lá no IGTV ou no YouTube. Um beijo, um queijo, beijocas e paçocas. Obrigada, Gabi. Tchau, tchau. Te amo.